Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Olá, boa noite. Oi, Vivi, boa noite. Tudo bom? Tudo bom? Eu estava numa outra ligação, por isso que eu acho que vocês falaram comigo, eu não ouvi. Doutor Silas me ligou, eu já coloquei para gravar. Aí vocês fiquem à vontade aí para começar, a hora que vocês entenderem que pode começar, tá bom? Eu fiz um teste com a doutora Juliana hoje de manhã, deu certo, né, Ju? Então, qualquer coisa, eu tô aqui ouvindo, mas qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Tá ótimo. Posso começar, Laís, então? Bora, Ju, podemos começar. Pronto, deixa eu colocar aqui para apresentar a tela. Deixa eu colocar aqui. Alguém pode só, por favor, me dar um ok de que está aparecendo tranquilo? Tudo aqui visível para mim. Obrigadão. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece... Eita! Ju, só um minuto. Não, é só porque eu tive que... Eu peço desculpas que eu tive que dar uma saída para conversar com o Vivi antes de entrar. Não sei se Laís lhe apresentou, se já falou. Desculpa que eu dei uma saidinha agora. Apresentei não, Silas. Deixei para você fazer as honras. Não, Ju, tranquilo. Foi falha nossa aí que eu tive que dar uma saidinha e a gente pulou essa parte aí, certo? Mas então, Juliane está aqui dando o prazer de compartilhar com a gente esse conhecimento aí sobre anafilaxia, que é um tema extremamente importante, envolvido com alguns mitos, alguns medos, que eu garanto que a gente vai quebrar todos aqui hoje, certo? E ela é alergista, pós-graduada em gestão em saúde, doutoranda, professora, então vamos aproveitar bastante, sugar todo o conhecimento dela para poder a gente aprender muito aí sobre o tema. Ju, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, né, o seu conhecimento, para a gente poder aprender junto, ok? Normalmente a gente dá o tempo para você falar aí, e depois a gente abre um tempo para perguntas, discussão, aí franqueia a palavra para todo mundo. Então, fique à vontade aí. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz. É um tema que eu gosto muito de falar, então eu espero que a gente troque bastante hoje. Se eu puder ajudar tirando dúvidas, estarei aqui. Depois da apresentação, quem quiser fazer qualquer pergunta, ou até mesmo enquanto eu estiver apresentando, eu não estou vendo vocês, né? Mas vocês podem abrir o microfone e me interromper sem problema nenhum. Para quem não me conhece, eu sou Juliane, eu sou médica alergista, trabalho na Rede Primavera. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês, então, sobre anafilaxia, que é um tema bem recorrente, principalmente quem trabalha em urgência, né, já deve ter visto alguns casos. E como o doutor falou, tem muito mito, muita coisa que a gente acha que muito tratamento que a gente acha que faz de um jeito e faz de outro. Então, vamos tentar esclarecer hoje algumas dúvidas. Então, vamos lá. Inicialmente, eu trouxe um caso clínico para ilustrar. Depois eu vou discorrer sobre o tema e no final a gente volta a comentar o caso clínico para ver se fez sentido para vocês, se vocês conseguiram perceber. Então, MSR, 9 anos, feminina, natural e procedente de Lagarto, tinha uma história pregressa de uma alergia IgE mediada ao leite de vaca, estava em exclusão total desde os 8 meses de idade, tinha também uma asma leve controlada e uma rinite alérgica. Estava no momento em uso de budesonide spray nasal, 50 microgramas no jato de 12 em 12, e em história familiar somente uma mãe que referia uma bronquite na infância. A queixa dela era diarreia a 30 minutos. Na história, a mãe contava que a paciente tinha iniciado um quadro de diarreia, náusea, vômito, dor abdominal há mais ou menos meia hora. E no caminho ao pronto atendimento, tinha iniciado um quadro respiratório associado, com dispneia, sibilância e tosse seca. Estava numa festinha de aniversário quando começou a apresentar os sintomas. A mãe referia que tinha informado, inclusive, a aniversariante e aos familiares da aniversariante que a filha era alérgica a leite, mas disse que na festa estavam servindo doces com leite sem lactose. E que 10 minutos depois disso, né, dessa oferta desses docinhos, a paciente começou a apresentar os sintomas. No exame físico, na chegada no pronto atendimento,
A paciente estava em regular estado geral, levemente desidratada, anictérica, febril, cianótica, pesava 40 quilos. Na ausculta cardíaca não tinha alterações, estava com uma PA de 100/60. A ausculta respiratória, murmúrio vesicular, audível em ambos hemitórax, porém com sibilos expiratórios, mas estava saturando em ambiente 97%. Não estava fazendo uso de musculatura acessória. O abdômen flácido, ruídos hidroaéreos aumentados, dor à palpação profunda, porém com descompressão brusca negativa. A conduta com essa paciente foi de administração de adrenalina, 0,3 miligramas de forma intramuscular, no músculo vasto lateral da coxa. Também foi feita uma sequência, 3 ciclos de 4 puffs do salbutamol e hidratação venosa. A paciente apresentou uma melhora dos sintomas em aproximadamente 5 minutos e, mesmo assim, foi mantida em observação por 8 horas e não apresentou nenhuma nova intercorrência. Então, alguns pontos que a gente vai discutir hoje é: tá certo esse tratamento? Realmente era essa medicação? A via que foi administrada está correta? Precisava essa paciente ficar em observação tanto tempo depois, mesmo ela tendo apresentado uma melhora rápida? Então, esses pontos que a gente vai discutir, né? Era realmente, uma anafilaxia também? Ela tinha critério que preenchia a anafilaxia para merecer adrenalina? Então, é isso que a gente vai discutir. Quando a gente fala no conceito de anafilaxia, segundo o guideline mais atual, que a gente tem para anafilaxia, que é de 2020, da Organização Mundial de Alergia, ele cita que a anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade sistêmica e grave, de início geralmente rápido, que pode levar à morte. Reações graves e potencialmente fatais são caracterizadas pelo comprometimento da respiração e ou da circulação, sem que as características manifestações cutâneas ou choque circulatório estejam presentes. Ou seja, embora as manifestações cutâneas elas façam parte da grande maioria dos casos, de uma reação alérgica grave, incluindo a anafilaxia, maior gravidade está relacionado principalmente àqueles pacientes que apresentam comprometimento respiratório ou circulatório. Então, esse aqui é o guideline, mais atual que a gente tem, que é o de 2020. Eu trouxe aqui a figura para ilustrar. Depois eu também posso passar, se alguém desejar ler. Então, inicialmente falando um pouquinho sobre epidemiologia, o que é que a gente tem, A anafilaxia, é considerada essa grave apresentação, uma reação alérgica grave, tem uma incidência de 50 a 112 episódios a cada 100 mil habitantes por ano. E uma recorrência que fica ali por volta dos 26,5% a 54%. Essa recorrência ela é considerada alta, e muito disso a gente atribui ao fato de muitos pacientes, primeiro, não terem a orientação correta e não sabem, de fato, o que causou a reação grave, não foi feita uma investigação adequada. Então, esse paciente acaba se expondo, novamente, ao fator alergênico responsável pela reação e acaba tendo um novo episódio. Então, por isso, essa recorrência é relativamente alta. Quando a gente fala em taxa de mortalidade, os principais fatores relacionados à mortalidade são drogas, medicamentos em geral, aí entram antibióticos, anti-inflamatórios, principalmente, alimentos e veneno. Nessa parte de veneno, a parte de insetos. Então, a gente lembra de abelha, vespa, formiga, marimbondo, são os principais, E são os que a gente mais investiga, inclusive. Quando a gente pensa em epidemiologia, além dessa questão de mortalidade, também é muito investigada a questão do tratamento, se o tratamento ele foi instituído de forma correta. Então, a gente tem alguns dados com relação a pesquisas feitas com o tratamento, como, por exemplo, esse OLASA, que foi, na verdade, um inquérito realizado na América Latina, que demonstrou que apenas 37,3% desses pacientes que apresentaram anafilaxia tiveram a administração de adrenalina. Ou seja, atualmente, para a gente que sabe que a adrenalina intramuscular é o padrão ouro do tratamento da anafilaxia, é um percentual bem baixo ainda, de pacientes que realmente receberam a medicação. Já uma outra pesquisa realizada entre intensivistas de 5 UTIs pediátricas brasileiras teve um número bom, porque 83,3% dos profissionais identificaram que a adrenalina era a droga de escolha para os casos de anafilaxia. Só que
somente 41,9% sabia que a via correta era intramuscular. Então, alguns ainda confundiam se a via correta era venosa ou subcutânea. E mais para frente a gente vai ver por que essa via intramuscular é a de escolha. Quando a gente fala na fisiopatologia, né, a maior parte das anafilaxias, elas vão fazer parte de um processo IgE mediado, que é a produção daquela imunoglobulina E específica para determinado alérgeno. Então, normalmente, o que é que ocorre? O paciente, previamente exposto a um alérgeno, vai ter a produção, né, da imunoglobulina E específica, que vai se ligar à superfície dos mastócitos, e em uma nova exposição a esse alérgeno, quando o paciente tiver um novo contato a esse alérgeno, essa ligação do alérgeno com essa IgE específica vai provocar o que a gente chama de degranulação mastocitária, ou seja, o mastócito vai liberar alguns mediadores que estavam dentro dele. Dentre eles, o mais famoso, mais conhecido, né, que a gente sempre cita, é a histamina, que é uma das principais responsáveis pelos sintomas característicos da reação alérgica. Só que aqui eu queria frisar 2 pontos. Primeiro, embora eu tenha falado isso, né, que o paciente ele precisa de uma sensibilização prévia, ou seja, ele precisa que haja essa produção de IgE específica para aquele alérgeno, para que quando em um novo contato, em um posterior contato, esse paciente apresente reação. Mas isso não é essencial, porque a gente tem que lembrar dos casos de possibilidade de reação cruzada. Então, por exemplo, um exemplo assim que é bem diferente, que às vezes as pessoas nem imaginam, né? Que, por exemplo, ácaro, uma pessoa sensibilizada a ácaro, pode fazer reação cruzada com camarão. Então, para algumas pessoas isso é meio estranho, né? Como assim, ácaro e camarão? Porque o ácaro e o camarão, eles têm uma proteína em comum, que é chamada tropomiosina. Então, é possível que um paciente muito sensível a ácaro, num primeiro já contato com o camarão, tenha uma reação grave, por causa da reação cruzada. Então, de uma forma geral, é necessário ter essa exposição prévia, né, para que se gere essa IgE específica, mas a gente tem que lembrar das reações cruzadas. Então, por causa das reações cruzadas, pode ser que no primeiro contato o paciente já tenha uma reação grave. Um outro ponto que eu queria lembrar era sobre a questão das medicações, porque é uma dúvida muito comum dos pacientes, né? Nossa, mas como assim eu tive uma reação alérgica de pirona hoje, se eu tomei dipirona a minha vida inteira e eu nunca tive nada? Nunca apresentei reação, nunca inchei, nunca apresentei mancha, nunca fiquei me coçando. Como é que pode isso? Na verdade, as reações alérgicas a medicamentos, a gente tem que lembrar alguns pontos. Primeiro, pode surgir em qualquer idade, com qualquer pessoa, independente se essa pessoa já se expôs antes ou não àquele medicamento. Então, mesmo pessoas que a vida inteira tomaram dipirona, a vida inteira tomaram diclofenaco, ibuprofeno ou algum antibiótico específico que seja, podem desenvolver alergia medicamentosa em algum momento da vida. Então, só 2 pontinhos que eu queria lembrar aqui nessa parte da fisiopatologia. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de alguns responsáveis por reações IgE mediadas. Então, a gente tem alguns alimentos, como ovos, nuts, peixes, o camarão, o leite, algumas frutas, né, podem estar envolvidas, medicamentos. Na parte ocupacional, a gente tem que lembrar muito do látex, né, sempre lembrar, principalmente profissionais de saúde que sensibilizam muito a látex. Alguns contrastes, os aeroalérgenos como ácaros, fungos, né, que a gente fala poeira, o mofo, os insetos, né, os venenos, como eu já tinha citado previamente. E aqui tem uma que é bem rara, mas que é possível, que é com o sêmen, né? O líquido seminal, ele também pode causar reação grave em algumas mulheres. Claro, não é uma reação muito comum, mas dependendo da história, se fizer sentido pela história clínica da paciente, deve ser investigado. Só que o mecanismo das anafilaxias, claro, em sua maioria vai ter o mecanismo IgE, né, envolvido, mas tem algumas que não tem, que é independente da IgE. Então, aí a gente pode lembrar, por exemplo, de alguns contrastes, onde nesses casos o mais importante vai ser a osmolaridade. Quanto maior a osmolaridade, maior a chance de reação. Alguns anti-inflamatórios, né, da via COX, que não vão também depender de IgE para poder causar uma reação naquele paciente. Alguns imunobiológicos. Tem alguns fatores que, por exemplo, podem ajudar a intensificar essa reação, como fatores físicos, como frio, calor. Então, é possível ter anafilaxia ao frio,
por exemplo. O álcool, ele também pode acelerar essa reação ou intensificar. Alguns medicamentos, como anticonvulsivantes, também podem intensificar essa reação. E, claro, existe a possibilidade de ser uma anafilaxia idiopática, mas, assim, por sorte nossa, não é a maioria, é realmente a minoria. Então, claro que a gente só vai considerar essa possibilidade depois que a gente excluir todos os outros possíveis fatores de acordo com a história clínica do paciente, né? Aqui eu coloquei uma fotinha para a gente lembrar do mastócito e de alguns receptores que ele tem na superfície, porque existem algumas possibilidades desse mastócito ele degranular e liberar os seus mediadores sem, né, necessidade de relação com a IgE, como a gente citou no slide anterior. E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Então, alguns anti-inflamatórios, os opioides, eles podem fazer degranulação direta, independente da presença da IgE. Um antibiótico que é muito usado, principalmente na parte hospitalar, né? Vancomicina. Infecções, por exemplo. Então, a gente tem que lembrar que nem tudo vai estar relacionado ao IgE. E isso vai ser importante quando a gente vai fazer a investigação das causas. Porque, para que eu vou pedir uma IgE específica se aquele medicamento, de repente, ele pode degranular diretamente o mastócito? Então, aquela IgE, ela pode vir negativa e isso não significa que não foi o medicamento que causou a reação naquele paciente. Então, ter essa noção de que nem tudo é mediado por IgE é importante, principalmente quando a gente vai fazer a investigação da causa, né? Para procurar e pedir os exames corretamente e evitar pedir desnecessariamente, né? Aqui alguns fatores, né, que o guideline ele relaciona. Então, por exemplo, em crianças, é muito comum a gente pensar em alergias alimentares, principalmente leite e ovo. Quando a gente pensa em adolescentes, adultos, idosos, a gente tem que lembrar de medicamentos. No caso dos jovens, né, lembrar que o álcool pode ter sido um cofator, picadas de inseto, por exemplo. Algumas doenças concomitantes que podem agravar o quadro, né, da anafilaxia ou de uma reação alérgica, como asma descompensada, não está tratando direito, doenças cardiovasculares, mastocitose, que é uma doença com alteração direta no próprio mastócito, outras alergias respiratórias descompensadas, como a rinite, e até mesmo problemas psiquiátricos, até porque tem a questão das medicações também, né, utilizadas, que podem intensificar. Então, sempre lembrar que existem fatores que podem intensificar, e isso tudo a gente vai conseguir coletar na história do paciente, né? Tem alguns aqui que estão repetidos do slide anterior, como infecções, a questão da atividade física também pode influenciar. A gente tem um caso específico que é de anafilaxia em pacientes que fizeram uma atividade física após ingerir alimentos com trigo, por exemplo. Só que nesses casos é bem específico, porque o paciente ele não é alérgico a trigo. Se ele come alimentos com trigo, ele não tem nada. E se ele faz atividade física sem ter ingerido alimentos com trigo antes, ele também não tem nada. Agora, se ele faz a atividade física depois de ingerir alimentos com trigo, ele tem uma reação grave. Então, tudo isso na história, né, que vai ajudar a esclarecer e da gente suspeitar. Aqui alguns cofatores endógenos, né? Então, doenças cardiovasculares, doenças alérgicas, infecções e alguns exógenos, medicações, a própria atividade física, né? Alterações psicológicas, insônia também é descrita no guideline. E como que a gente faz o diagnóstico de anafilaxia? Então, assim, a priori, é muito fácil dizer, né? O diagnóstico é clínico. Eu vi o paciente com uma reação alérgica grave e eu já sei que é anafilaxia. E não é assim, porque nem toda reação alérgica é uma anafilaxia. Então, por isso que existem os critérios. Então, quando a gente pensa nos critérios, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que ter, inicialmente, o que é que a gente tem que mentalizar? A gente precisa ter 2 sistemas acometidos. Na grande maioria das vezes, a gente vai ter pele como um sistema acometido. Então, vai ser aquele paciente que tem ou um edema importante, então inchou o lábio, inchou o olho, inchou a língua, ou urticária difusa pelo corpo todo, bastante coceira, aquelas manchas vermelhas espalhadas. A maioria tem a pele acometida, mas não é obrigatório. Considerando que ele tem a pele acometida, ele tem que ter pelo menos um dos outros sistemas acometidos, que aí pode ser ou respiratório, ou gastrointestinal, ou a parte circulatória. Então, ele vai ter uma redução da pressão arterial ou sintomas associados a disfunções de órgão-alvo.
Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com urticária e falta de ar, isso é uma anafilaxia. Se eu tenho um paciente com urticária e com vômito intenso, muita dor abdominal, isso é uma anafilaxia, né? Após se expor a um alérgeno possível. Quando a gente fala nessa redução de pressão arterial, a gente está falando ou uma redução para paciente adulto, né, da pressão sistólica abaixo de 90, ou uma redução da pressão basal daquele paciente em 30%. Só que, claro, não é sempre que a gente precisa ter 2 sistemas acometidos. Quando a gente pensa no início agudo de hipotensão, ou broncoespasmo, ou um envolvimento laríngeo importante, isso já fecha critério para anafilaxia quando o paciente se expôs a um alérgeno provável. Então, o que é isso? Por exemplo, um paciente que ele sabe que ele é alérgico a camarão, então ele não come camarão de jeito nenhum. Foi e comeu caranguejo, porque até então ele comia caranguejo e não tinha nada. Então, ele continuou comendo o caranguejo. E aí, naquele dia que ele comeu o caranguejo, ele evoluiu alguns minutos depois com um broncoespasmo importante. Só isso já é anafilaxia. Por quê? Ele teve o critério do broncoespasmo importante e ele se expôs a um alérgeno altamente provável. Por quê? Porque a gente sabe que o caranguejo e o camarão, eles são da família dos crustáceos. E todos os alimentos que são da mesma família, eles têm uma tendência a ter proteínas em comum. Então, existe a chance de reação cruzada. Então, nesse caso, só um sintoma que ele teve, que foi um broncoespasmo importante, ou podia ser uma hipotensão importante, já justifica o tratamento de uma anafilaxia. Então, basicamente, só para relembrar, 2 critérios, ou seja, 2 sistemas, né? Como primeiro critério, 2 sistemas envolvidos, pele e respiratório, pele e gastrointestinal, ou respiratório e gastrointestinal, mas como a maioria tem pele envolvida, a pele acaba sendo um critério importante. Ou se ele tiver uma hipotensão importante, ou broncoespasmo importante, ou envolvimento laríngeo importante, com uma alta probabilidade de ser uma reação alérgica, que aí é a história que vai contar pra gente, né, se faz sentido ou não. Então, aqui só ilustrando, né? Então, quando tem o comprometimento cutâneo e tem mais um outro sistema acometido, respiratório, circulatório ou gastrointestinal. Aqui só exemplificando essa fotozinha, essas figurinhas estão no guideline, né? Quem quiser que eu passe de lá, vocês vão conseguir ver. Então, aqui ele exemplifica a questão da pressão, dos valores, né? Em adultos e em crianças, esse valor de queda da pressão, a questão do broncoespasmo e o envolvimento laríngeo importante. Quando a gente pensa em quais são os sintomas mais comuns, como eu falei para vocês, os sintomas cutâneos, eles são em praticamente 90% das reações, mas 90% não é 100%, né? Então, claro que vai ter alguma anafilaxia que vai chegar e que vai ter só o sistema respiratório, o sistema gastrointestinal, como era o caso da criancinha lá do caso, que eu mostrei no início, que a gente vai voltar para ele para relembrar, mas ela não tinha, por exemplo, nenhum sintoma cutâneo e não deixava de ser anafilaxia. Então, os sintomas cutâneos vão estar em 90%, sendo urticária e angioedema os mais comuns, mas pode ter também um eritema generalizado, um prurido generalizado, mesmo que sem eritema. Os sintomas respiratórios estão em 40% a 60% dos pacientes, sendo dispneia, sibilos, edemas de vias respiratórias altas, os sintomas de rinite. Então, às vezes, o paciente tem um sintoma de rinite que começou do nada, começou a espirrar, corizar, lembrando que isso também faz parte dos sintomas respiratórios que devem chamar atenção, né, para uma possível anafilaxia. Ou 30% a 35% aí pode ter tontura, síncope, a hipotensão. Os sintomas abdominais, náusea, vômito, dor abdominal, diarreia e cólica. E também tem alguns outros sintomas, né, que são citados, claro, em bem menor porcentagem, mas que já foram relatados e são possíveis. Então, cefaleia, dor retroesternal ou até mesmo crises convulsivas. Deixa eu passar aqui. Os diagnósticos diferenciais. Aqui eu coloquei para ilustrar, porque, claro, como os sintomas de uma anafilaxia, eles
são sintomas que podem estar também em outras situações, né, em outras doenças. Então, lógico que sempre vale pensar também em diagnóstico diferencial, dependendo do sintoma. Então, às vezes, é só um paciente com uma asma muito descompensada, é uma realmente crise de asma grave, não tem nenhum outro sistema acometido, ou é só realmente uma síncope por qualquer outra causa, até crise de pânico, né, que o paciente pode apresentar falta de ar. Aspiração de corpo estranho, eventos cardiovasculares, eventos neurológicos, lógico que a gente tem que pensar em diagnósticos diferenciais possíveis. Então, quando o paciente tem muita queixa gastrointestinal, sei lá, pode ser uma intoxicação alimentar, que é bem comum também, né? Então, sempre pensar nessas possibilidades. Mastocitose é uma possibilidade para pacientes como na figura, a criancinha, que tem essas lesões de forma fixa. A mastocitose, a gente consegue identificá-la através de um exame laboratorial que também serve para anafilaxia. Só que existe uma diferença entre eles. É uma doença específica, como o nome já diz, do mastócito, né? Porém, essas lesões são fixas e não tem acometimento em outros sistemas. A priori, pode ter com a evolução da doença, quando é mais crônica. Mas pensando num quadro agudo, não. Leucemias, menopausa, síndrome carcinoide. Aí a gente pode pensar também em doenças não orgânicas como a disfunção de pregas vocais ou até mesmo outras, como o feocromocitoma, o angioedema não estaminérgico, que são aqueles pacientes que apresentam aquele inchaço muito importante, principalmente de lábios e língua. E, às vezes, são angioedemas que não respondem bem ao tratamento com corticoide e com antihistamínico. Então, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial desses pacientes com os angioedemas por bradicinina e não por histamina. Aí a gente mexe um pouco na via do complemento. Quando a gente quer fazer esse diagnóstico diferencial, a gente está pensando em uma doença que chama angioedema hereditário, que o tratamento vai ser totalmente diferente, apesar de ter inchaço, né, junto, mas o tratamento realmente não é baseado com corticoide nem antialérgico. Então, se a gente recebe um paciente com um edema importante, que a priori se pensa numa reação alérgica mesmo, né? Mas é um edema fixo, é um edema que se repete, ele não acontece só quando o paciente ingere aquele alimento que ele suspeitou, é um edema que se repete, é um edema fixo que dura muito tempo para voltar a pele ao normal, é um edema que mesmo o paciente tomando muito corticoide, muito alérgico, muito antialérgico, a resposta é muito lenta. Então, sempre pensar na possibilidade de angioedema hereditário, que aí a investigação e o tratamento são completamente diferentes. Então, quando a gente pensa em diagnóstico laboratorial, claro, 99,9% das vezes, as anafilaxias vão ser diagnosticadas apenas pelo quadro clínico, pelos sintomas que eu referi para vocês. Porque, como a gente vai ver no tratamento, quanto mais rápido a gente faz o tratamento, mais chance de a gente garantir vida para aquele paciente. Então, claro que o exame laboratorial, ele é algo que a gente vai pensar depois até de tratar, né? Porque é um caso de urgência mesmo. Mas quando a gente tem a possibilidade de fazer algum diagnóstico laboratorial, o que a gente vai dosar, o que é padrão ouro, né, nessa dosagem, é a triptase, que é uma enzima presente em grânulos secretados pelos mastócitos. Então, quando o mastócito degranula, ele libera alguns grânulos, e dentro desses grânulos tem aqueles mediadores, né, dentre eles a histamina, que a gente já falou, mas tem também essa enzima, que é chamada de triptase. A triptase, ela tem 4 isotipos, que é a alfa, beta, gama e ômega. No caso da beta-triptase, ela é a principal relacionada à anafilaxia. Já quando a gente pensa na mastocitose, que foi aquela doença que eu comentei com vocês no slide anterior, que também pega mastócito, né, como o nome já diz, quando a gente quer fazer o diagnóstico dela, aí a gente dosa alfa-triptase, ela é mais relacionada à mastocitose. No caso da anafilaxia, seria a dosagem da beta-triptase, que começa a se elevar em média 15 minutos após o início dos sintomas e permanece aumentada por 6 horas. Mas como ela faz um pico e cai, então o tempo ideal é que a gente dosasse entre 1 e 2 horas após o início da reação. Acaba sendo mais útil, né, do que a histamina, porque o tempo de meia-vida da histamina é bem mais curto, então dificulta mais. Apesar de ter uma baixa sensibilidade, a gente poderia fazer uma coleta seriada, então 3 amostras a cada 20 ou 30 minutos, para ver se a gente pegava esse aumento, né, da triptase. E, claro,
a gente vai estar coletando a triptase no momento de crise, no momento de anafilaxia. Então, o esperado é que no momento da crise a gente pegue um valor alto, porque ela vai estar no pico. Mas o basal daquele paciente a gente também não sabe, porque a gente não tem a dosagem dele prévia. Então, mesmo sendo um diagnóstico laboratorial que é feito no momento da crise, mas a gente só fecha esse diagnóstico, a gente só conclui depois. Em média, 6 semanas depois da anafilaxia, a gente tem que dosar de novo, porque aí a gente vai ter noção, realmente o valor basal desse paciente é 3 e ele estava 60 no momento da crise. Então, existia uma discrepância grande, uma grande variação do valor para a gente confirmar o quadro. Então, no tratamento, né? Sempre reconhecimento precoce é o mais importante e instituir o tratamento adequado. Lembrem daquela pesquisa que a gente discutiu no início, né? Que apesar dos pacientes, dos médicos saberem o tratamento, às vezes não sabiam a via correta de aplicar, então tudo isso acaba sendo importante. Quanto mais a gente demora a fazer a adrenalina, que é o padrão ouro, pior deve ser esse desfecho. Então, o tempo realmente é vida. E se for um paciente com história prévia de anafilaxia e se ele tiver passado por um especialista e se ele teve condições de comprar, né, lógico, ele vai ter portando uma caneta de adrenalina autoinjetável e um plano de ação. O que é esse plano de ação? A gente dá por escrito ao paciente todas as medicações que ele deve fazer em casos de crise. Então, se você tiver falta de ar, você vai usar o salbutamol assim, assim, assim. Se você tiver coceira, mancha no corpo, você pode usar um antialérgico, vai usar um corticoide, todas as medicações, e inclusive a adrenalina, né, para aqueles que já tiveram anafilaxia previamente, explicando como aplicar e tudo. O ideal, lógico, é que assim que o paciente compre, ele leve para a gente na consulta, para a gente explicar como é que usa. Porque é óbvio que na hora do desespero existe chance de erro, né? Mas ela é bem facinha de usar. Porque ela vem pronta, né? Na verdade, ele só vai ativar o botãozinho e saber em que local ele vai colocar, que é no músculo vasculateral da coxa. Sabendo isso, a gente ensina direitinho, né? Porque aí vai depender da marca. Cada marca tem um dispositivo diferente, mas em geral eles são parecidos. Ele tem que receber essa explicação e o plano de ação todo por escrito. Porque na hora do nervosismo ele não vai, muitas vezes, lembrar, né? Então, se a gente for pensar num tratamento, assim, do início até os últimos passos, né? Então, o guideline traz para a gente o passo a passo, que primeiro seria seguir o plano de ação, né? Para reconhecer, opa, é uma anafilaxia, merece tratamento, o meu plano de ação, quais as medicações, o que eu faço, as doses, tudo direitinho. Remover o alérgeno, se possível. Isso aqui a gente considera quando, por exemplo, é um paciente que está fazendo uma infusão de um imunobiológico e ele começou a apresentar um quadro de anafilaxia. Então, a gente corta essa infusão, tem que parar a infusão, né? Então, remover o alérgeno, se possível. Aquela avaliação básica que todos os pacientes vão merecer, né? Então, via aérea, respiração, circulação, estado mental. Pedir ajuda, né? Porque aqui ele coloca o passo a passo considerando que o paciente ele foi visto por uma outra pessoa que não é profissional de saúde e vai pedir ajuda. Tendo a adrenalina autoinjetável, injetar, não perder tempo. Então, tem as dosagens. Nos próximos slides tem uma tabelinha com as doses, que fica mais fácil para ver. E lembrando que ela pode ser repetida a cada 5 ou 15 minutos. A maioria dos pacientes melhora com 1 ou 2 doses, então, pelo menos isso a gente fica tranquila. Tanto que algumas delas, quando a farmácia vende, porque embora não exista no Brasil, né, mas algumas farmácias importam e vendem. Elas, às vezes, já vendem em 2 juntas, porque sabem que existe a possibilidade de usar 2, porque também ela só vale para uma vez, né, você usou, já era, não serve mais. Então, às vezes, elas já vendem até 2 juntas. Colocar o paciente em decúbito dorsal com as extremidades inferiores elevadas, quando indicado, se precisar, né, suplementar oxigênio, estabelecer sempre o acesso, porque a gente vai fazer volume para esse paciente, então a gente considera 1 a 2 litros de soro. Se indicado, né, que a gente espera que não precise, né, caso esse paciente venha parar, fazer ressuscitação e lembrar que esse paciente merece ser o tempo inteiro monitorizado, ficar vendo pressão, ficar vendo frequência cardíaca e respiratória, nível de oxigenação, porque a gente sabe que quando um paciente ele tem uma reação alérgica grave, uma anafilaxia,
em média, 8 a 12 horas após o primeiro evento, ele pode ter outro, que é o que a gente chama de reação bifásica. Não é uma regra, isso não é sempre que vai acontecer, mas pode acontecer. Então, por isso que, mais uma vez, puxando do caso clínico que eu li lá no início para vocês, por isso que a menininha lá do caso, mesmo tendo evoluído super bem ao tratamento, ela ficou em observação 8 horas. Pelo menos 8 horas deve ficar. Em média, seria de 8 a 12, né? Porque existe a chance de, mesmo sem se expor novamente ao alérgeno, ela ter uma nova reação, que pode ser mais grave, pode ser menos grave, a gente não tem como prever. Então, por isso, manter em observação e manter monitorizado o tempo todo. Então, medicação de primeira escolha, né? Como eu já falei várias vezes até aqui, adrenalina, adrenalina, adrenalina. Isso a gente não pode esquecer. Então, o que é que a gente está querendo com isso, né? Aumentar a vasoconstricção, aumentar a resistência vascular periférica, aumentar a PA, diminuir o edema de mucosas, aumentar a broncodilatação e reduzir essa ação dos mediadores liberados, né? Pelos mastócitos e também pelos basófilos, porque basófilo também pode liberar histamina. Mas assim, em proporção, e é o que a gente mais lembra e mais comenta, a gente sempre fala de mastócito, né? Mas lembrar que basófilo também libera. Aí aqui as doses, como eu falei para vocês que ia ter um slidezinho só com isso, né? Lembrar, sempre adrenalina intramuscular, não é subcutânea e não é venosa. No músculo vasculateral, né? Então, na lateral da coxa. Aí aqui tem as doses. Crianças menores de 10 quilos, a gente vai calcular baseado no quilo. Crianças entre 1 e 5 anos, a dose de 0,15. Crianças entre 6 e 12 anos, a dose de 0,3. E adolescentes e adultos, a dose padrão de 0,5. Por que que a gente frisa tanto que tem que ser intramuscular e não pode ser subcutânea? Esse gráficozinho aqui mostra bem, ilustra direitinho qual é o pico que essa adrenalina atinge quando a gente faz ela de forma intramuscular e na coxa. Porque tem gente que às vezes fala, mas músculo por músculo eu vou fazer no músculo só que do braço. Só que não. Os estudos, eles são muito claros. Intramuscular na coxa, a gente consegue atingir um pico que nos outros locais não consegue, principalmente braço, né, que é o mais comum citado, e que subcutâneo a gente também não consegue. Então, sempre tem que ser intramuscular e sim na coxa. Já essa tabela compara por que intramuscular e não venosa. Então, quando a gente compara com efeitos de overdose, arritmia, isquemia, angina, hipertensão arterial, os efeitos colaterais da administração intramuscular são menores, são mais vantajosos do que quando a gente faz de forma venosa. Então, sempre lembrar, não é subcutânea e não é venosa, é sempre intramuscular. Aí a questão do manejo das vias aéreas, né, que alguns pacientes podem precisar, a gente sabe que alguns pacientes evoluem realmente com a gravidade, então pacientes que começam com estridor, uma dificuldade respiratória, você sente que está tendo um comprometimento importante de via aérea, merece intubação. Lembrar que se já tem um edema muito importante, muito significativo de língua, de tecido orofaríngeo, é melhor intubar logo, né? Para a gente não perder tempo, porque esse edema vai tender a piorar e a dificultar a intubação. Acesso venoso em todos os casos, né? Sempre preferência para administrar soro fisiológico 0,9%. Em adultos, segundo o guideline, sempre essa quantia aí de 1 a 2 litros nos primeiros minutos. Já em criança é o cálculo, né? Os bolos de 20 ml quilo por 5 a 10 minutos, que a gente vai repetindo conforme necessário. Já na segunda linha de tratamento, então as outras medicações, né? Sempre de cara adrenalina, adrenalina, adrenalina. Depois a gente vai pensar nas outras medicações, que seriam o salbutamol, né? A gente pensa muito na parte respiratória, que muitos pacientes têm acometido e que normalmente, lógico, levam a gente a pensar em gravidade, né? Então teria essa ação adicional nos broncoespasmos.
Lembrar que os pacientes que fazem uso de beta-bloqueador, eles vão estar beta-bloqueados. Então, a gente vai precisar de uma droga que tenha uma ação independente dos receptores beta-adrenérgicos. Então, nesse caso, uma droga de escolha é o glucagon. Então, sempre lembrar que aqueles pacientes que estão tendo refratariedade, não está conseguindo reverter direito hipotensão nem broncoespasmo, lembrar do glucagon como uma opção para esses pacientes. Aí aqui a dose, né, sempre bom lembrar, de 1 a 5 miligramas em bolos, venoso, lento, ao longo de 5 minutos, podendo ser seguida por uma infusão titulada de 5 a 15 microgramas por minuto. Os antihistamínicos, eles têm um efeito bem adjuvante. Por quê? A gente sabe que vai ajudar muito, principalmente para aqueles pacientes que tiveram sintomas cutâneos importantes. Então, muito prurido, tiveram urticária, vale super a pena fazer, né? Vai ajudar nesses sintomas. E lembrando sempre a diferença que a gente faz entre os antihistamínicos de primeira e de segunda geração. A gente sempre vai dar preferência aos de segunda geração, por menos efeitos colaterais, menor chance de afetar o sistema nervoso central e até mesmo pela posologia, porque os de segunda geração a gente consegue, às vezes, usar doses maiores com segurança. Então, pensando em alguns de segunda geração, né, os nomes das substâncias, fexofenadina, bilastine, a loratadina até entra, né, no de segunda geração, embora não seja um de nossa super preferência, porque tem muito paciente que já usou loratadina aí a vida toda. Mas a cetirizina também faz parte desse grupo, a levocetirizina também. Os glicocorticoides, eles vão ser muito úteis, principalmente pensando nesses sintomas tardios, inclusive as reações bifásicas. Tanto é que todo paciente que teve um quadro de anafilaxia, ele merece receber aquela receita, né, do uso de corticoide por pelo menos aí uns 5 dias. E principalmente quando ele já tem uma doença respiratória de base, como uma asma. E os vasopressores vão ser usados se necessário, né? Aí vai depender da evolução dessa pressão arterial. Aqui falando um pouquinho mais sobre a reação bifásica que eu tinha falado com vocês. Até 20% dos casos de anafilaxia podem ter a reação bifásica e ela tem sido descrita como mais comum relacionada a anafilaxias por alimentos. Mas, lógico, qualquer anafilaxia pode ter. Podem ser resultantes de doses inadequadas, né? Às vezes não sabia direito a dose da adrenalina, acabou administrando uma dose mais baixa do que deveria, ou demorou muito para administrar, às vezes o paciente demorou a chegar, ou houve a demora de identificar que era uma anafilaxia mesmo. Lembrando sempre que nas reações bifásicas, as manifestações elas podem ser iguais à reação anterior, mas pode ser mais grave, pode ser mais leve, pode levar a óbito. Então, por isso que a necessidade dessa segurança da gente manter o paciente em observação, porque a gente não tem como prever. Ah, se teve quadro cutâneo, significa que a bifásica vai ser mais leve? Se teve quadro respiratório, a reação bifásica vai ser mais grave? Não sei. Não tem como saber, não tem nada para predizer isso. Então, como a gente não sabe, a gente mantém a observação com segurança. A maioria dos episódios vão ocorrer ali nas primeiras 8 horas após a resolução do evento inicial. E, como eu falei, sem sinais preditivos, né? Então, a gente não tem como saber como é que vai ser essa nova reação. Essa observação, então, deve ser mantida, mesmo que o paciente esteja totalmente sem sintomas. Essa internação, algumas vezes, podem chegar a até 12 horas. E aqui, só mais uma vez lembrando, né? Normalmente é relacionado ou se essa adrenalina demorou a ser administrada, ou às vezes aquele paciente que precisou de uma dose a mais, porque só com a primeira dose não respondeu também. E aqui no lado, um gráfico mostrando, né? A primeira crise, né? O primeiro pico, a primeira reação que foi tratada, e em média, 8 horas depois, pode haver essa nova reação. Todos os pacientes com anafilaxia devem ser encaminhados para a gente poder investigar, porque senão não tem como saber o que causou, e aí aumenta aquela taxa de recorrência que a gente discutiu nos primeiros slides. Então, a gente precisa investigar o que é que causou, precisa avaliar risco, para que esse paciente seja orientado para prevenir novas crises e, lógico, tratar comorbidade, né? Ah, já tem uma asma descompensada, isso vai agravar mais ainda um quadro de possível anafilaxia. Então, isso tudo precisa ser visto.
não só os pacientes, mas os familiares também precisam ser orientados, porque a gente sabe que às vezes o paciente pode ter uma síncope, ele não vai saber administrar, ele não vai conseguir, na verdade, né, administrar a adrenalina se ele tiver a caneta. Então, os parentes também têm que ser orientados sobre como agir e o que fazer. Orientar a identificação dos desencadeantes. Então, assim, isso principalmente com alimento e com medicamento. Tem que ler rótulo, porque paciente, ele tem uma tendência a se apegar ao nome comercial das drogas. Então, ele, às vezes, por exemplo, toma uma medicação que tem dipirona, mas ele só gravou o nome comercial. Então, na cabeça dele, se ele tomar um remédio com um nome comercial diferente, é um remédio diferente. Mas aí ele precisa saber que a droga que está ali é a mesma. Ele precisa ler o rótulo para não se expor a risco o tempo inteiro. É por isso que, por exemplo, os pacientes com alergia medicamentosa, eles recebem uma listinha. E aí eu falo, ó, tira a foto, bota no celular, bota na carteira, tira a xerox, entrega para a família inteira, para todo mundo saber. Porque às vezes chega um primo, um irmão, um tio que fala, esse remédio aqui é diferente, pode tomar, é um nome diferente, mas não é. É só o nome comercial, a droga em si é a mesma. Então, tudo isso eles têm que ficar atentos. Com alimento também, né? Tem que ler rótulo para saber se tem o leite, se tem o ovo, por exemplo, né? Se o paciente for alérgico a esses alimentos. Evitar a exposição a antígenos e substâncias com reatividade cruzada. Então, como aquele exemplo que eu falei dos crustáceos, né? Um paciente que é sensibilizado a camarão, ele tem chance de ter reação ao caranguejo. Não só porque o caranguejo pode ter proteínas semelhantes, mas porque no mesmo restaurante que normalmente fazem o caranguejo, vão estar fazendo camarão também. E vão usar a mesma panela, e vão usar o mesmo talher para mexer, e vão botar no mesmo prato, tudo junto misturado. Então, além da reatividade cruzada, ainda vai ter contaminação. Então, isso tudo precisa ser orientado. E, novamente, otimizar as comorbidades, né? Asma, doenças cardiovasculares. Aí aqui, só lembrando, né, todos os indivíduos que sofreram reação anafilática, principalmente por picada de inseto ou alimento, devem receber instrução de como agir. O plano de ação, prescrição da canetinha de adrenalina autoinjetável, como eu falei, é importado, tem alguns pacientes que levam a receita se forem viajar, né, ou tem algum parente que mora fora, enfim, leva a receita e compra. Ou também a gente hoje tem a opção de farmácias que importam para vender. Aqui em Aracaju não, mas normalmente elas ficam mais São Paulo, Rio, Minas, mas hoje em dia é super fácil, né? É só pedir que chega em casa. Então, só voltando ao caso clínico, né, para a gente relembrar. A paciente do nosso caso, então, ela tinha um comprometimento gastrointestinal, ela tinha diarreia, náusea, vômito e dor abdominal, e tinha sistema respiratório acometido. Então, ela tinha 2. E na história dela, tinha uma exposição a leite, porque embora tenham feito essa propaganda de tudo bem, os docinhos da festa foram feitos com leite foram feitos sem lactose. Mas a gente tem que lembrar aquela velha dúvida e velha confusão, né? Que o pessoal normalmente faz muito. Intolerância à lactose é diferente de alergia à proteína do leite de vaca. Então, dizer que naquele docinho não tem lactose, a gente está falando que no docinho não tinha o açúcar do leite, mas a proteína continuava lá, então tinha leite. Então, muito provavelmente foi o docinho mesmo que causou toda a reação na paciente, que foi tratada corretamente, né? Foi administrada a adrenalina, ela evoluiu bem, com melhora em 5 a 10 minutos depois, e foi corretamente avaliada também, porque ficou em observação por pelo menos 8 horas. No caso dela, não teve, né? Ela não teve uma reação bifásica, ela não teve intercorrência, mas foi tudo feito bem certinho. E aqui eu só trouxe para ilustrar, porque esse foi um caso que, assim, chocou bastante. Lógico, sempre casos de anafilaxias, de reações graves que levam a óbito chocam muito. Mas esse caso, ele foi muito interessante, porque nunca se imaginou, né, a causa. É uma menina de 11 anos, Denise Saudade, que ela foi a óbito em 2019. E na época, assim, foi muito discutido, porque ela era PLV, ela era alérgica à proteína do leite, e ela teve uma reação grave por uma proteína do leite que estava numa pasta de dente que ela utilizou. Então, assim, às vezes a gente acha que pequenas exposições não são suficientes para provocar reações graves. E são suficientes. Então, por isso que para os alérgicos não vale aquela regra do é só um pouquinho que não vai fazer mal.
Porque imaginem uma proteína que estava numa pasta de dente, né? Tipo, não é nem algo comestível, e foi suficiente para ela ter uma reação grave, que no caso dela levou a óbito. Então, esses casos também servem para cada vez mais a gente chamar atenção para a necessidade da orientação que esses pacientes precisam ter e da extrema importância de ler rótulo de tudo, porque, infelizmente, casos como esse podem acontecer de novo, né? Nenhum alérgico está livre disso, então por isso que é vigilância 100% do tempo, atenção 100% do tempo. Era isso que eu tinha para conversar com vocês, deixei meu e-mail aí no final, mas eu estou aberta a dúvidas também, se alguém quiser perguntar agora, a gente já aproveita e discute. Eu vou só diminuir aqui para poder ver vocês. Alguém quer perguntar alguma coisa? Juliane, no pronto-socorro tem algum antialérgico de preferência? Como é injetável, eu prefiro muito Fernegan intramuscular ou a difenidramina intravenoso. Você tem alguma sugestão? Então, na verdade, diante do que a gente tem de opção do pronto atendimento, tá ótimo. Porque, assim, o que importa é fazer. Claro, não é o antialérgico que vai ser, assim, o primordial, né? Como a gente discutiu para uma reação alérgica grave. Mas pensando no que a gente tem disponível no hospital, no pronto atendimento, não, o que você tiver disponível pode fazer. Porque a sua intenção naquele momento vai ser só realmente reduzir prurido, reduzir uma possível urticária se tiver acometimento cutâneo. Então, para o pronto atendimento, não. Agora, quando a gente vai deixar para casa, aí a gente sempre prefere os de segunda geração, por causa daqueles efeitos colaterais. Tanto é que a gente sabe, né, que os pacientes sempre referem, eu tomei tal antialérgico e fiquei muito sonolento, não consigo trabalhar, durmo o tempo inteiro. Então, o nosso objetivo é evitar. Fora outros efeitos colaterais, né, que pode ter, porque pega o sistema nervoso central. Mas pensando num pronto atendimento, não. Você pode fazer o que tiver à mão mesmo, que na maioria das vezes é o Fenergan, né, até. A maioria dos pacientes chega falando isso até. E você acredita que tem papel para cimetidina no pronto-socorro? Eu, de vez em quando, eu aplico e eu acho que tem diferença, mas é lógico, é um estudo observacional meu, né? Sim. Grau de confiança zero. Sim, muitas pessoas fazem. A gente não tem dado comprobatório de que é eficaz. Então, assim, tanto que nem entra no guideline. Então, comprovadamente não. Mas, assim, é lógico, a experiência de cada um conta nesses casos e você também não está fazendo nenhum mal em administrar, né? Então, não teria um problema em administrar, mas não faz parte da orientação básica. Ok, muito obrigado. Imagina! Só lembrando que tudo isso vem em segundo plano, né? Primeiro plano e sempre é adrenalina, né? Então, identificou uma anafilaxia e acho que esse é um tabu, um mito, que todo mundo, não, primeiro vamos fazer um corticóide, um antihistamínico, ver se responde. E aí a gente tem um dado importantíssimo que foi dito aqui. O retardo da adrenalina é o maior indicador de letalidade. Então, assim, o retardar a adrenalina aumenta o risco de letalidade do paciente. Então, assim, tem que acabar com esse pensamento de antihistamínico, de corticoide. Adrenalina primeiro, não é isso aí? Exatamente, é. Assim, é interessante porque tem até alguns dados de pesquisa que mostram assim, que por algumas vezes os profissionais de saúde, né, já terem atendido pacientes com anafilaxia e por eles terem tido a sorte desses pacientes terem evoluído bem só com o uso de corticoide antialérgico, então isso às vezes acaba criando a falsa impressão de que é seguro continuar fazendo isso, porque em geral, o pessoal pensa, né? Eu tenho medo de ficar fazendo adrenalina desnecessária, então eu vou continuar fazendo isso, o corticóide. Mas, na verdade, já é comprovado que isso é sorte mesmo. Você está arriscando. Porque quanto mais você demora a fazer adrenalina, também tem aquele contraponto, né? Você não vai fazer adrenalina para qualquer reação alérgica. Então, por isso que tem os critérios que vão fazer sugerir você pensar, opa, aqui merece uma adrenalina, eu não vou perder tempo. Então, tem os dois lados, nem pecar pelo excesso, nem pela falta. Pensou nos 4 sistemas, 2 deles comprometidos, ou uma história prévia de uma reação alérgica, fechou critério. Então, o mais rápido possível, fazer adrenalina, 0,5 para adultos, vasto lateral da coxa, é um músculo grande, muito irrigado, pico de ação de 8 minutos. Então, sim, para mim,
Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar na mente da gente. Lembrando que a adrenalina não existe contraindicação absoluta nenhuma para ela, quer dizer, não tem nenhum motivo que você tem que parar para pensar se deve ou não aplicar, né? Agora, Sim. lembrar sempre de avisar o paciente, ó, você vai ter uma taquicardia, vai queimar a coxa, dói, né, mas é temporário, vai passar, para ele não se assustar. Vai dar uma taquicardia, mas, enfim, é rápido, né? E lembrando que, né, tinha no seu slide ali, mas a gente fala muito pouco, e graças a Deus a maioria dos casos melhora com 1 ou 2 aplicações de 0,5, mas você pode fazer ela venosa também, caso não responda aí a você fazer 2 ou 3 doses. Você pode fazer infusão venosa, né, diluir uma ampola em 1000 ml, dá 1 micrograma por ml, começa 60 ml hora e vai observando como é que vai reagindo, né? A gente tem uma pergunta aqui no chat, que é, em casos de alergia leve, limitados a sintomas cutâneos, que é a grande maioria dos pacientes que vão para a emergência, nesses casos, está sempre indicado fazer corticoide além de antialérgico? Acho que por causa do domicílio, talvez. Sim, sim. A resposta é sim, a gente sempre deixa mesmo. A gente acaba fazendo o mesmo esquema que a gente faz para anafilaxia, né? Que são as graves, deixar aí de 3 a 5 dias o uso. Isso ajuda, sim, e principalmente pelo mesmo objetivo das reações graves, como a anafilaxia, pensando em evento tardio, porque a gente também não quer que aquele paciente fique voltando o tempo inteiro no pronto atendimento por causa da mesma reação. Então, o corticóide, o antialérgico, mesmo que o quadro seja só cutâneo, sim, merece ser feito. Ô, Ju, e a dose seria o quê? Meio miligrama quilo de PRED? Isso, no ataque, né? Porque aí, assim, quando a gente pensa em fazer, inclusive venoso, né? Pensando na urgência, a gente já faz até venoso mesmo. Quando a gente deixa para casa, a gente pode manter a mesma dose. Aí, assim, se você for deixar por 3 a 5 dias, nem precisa fazer desmame. Porque eu às vezes até vejo assim, né? Ah, fez 3 dias e aí depois mais 3 reduzindo. Se ele realmente só usou aquele período de 3 a 5, nem precisaria fazer o desmame. É bem tranquilo a gente tirar. Talvez ele precise manter os diazinhos aí, o antialérgico, porque às vezes eles continuam se queixando, né? Ah, a coceira continuou, eu achei que ainda apareceu uma manchinha ou outra, mas o corticóide é aqueles 3 a 5 dias e pode suspender. Eu não tô vendo o chat, tem mais no chat? Por enquanto, só essa mesmo. Ah. O pessoal, às vezes, tem um pouquinho de vergonha, né, Silas? Sim, aí escreve lá. Então, outra Normal, coisa normal. importante é a questão do acesso, né? Fechou o diagnóstico de anafilaxia, fazer acesso, lembrando que pode ter o choque distributivo, né? Então, e aí você pode perder até 35% da volemia. Então, fazer o acesso, correr, hidratar bastante. Ele fala aí 1000 ml em 5 a 10 minutos, realmente é muito, então o acesso tem que ser bem muito. calibroso. Sim. E, então, não ter medo de funcionar, fazer acesso, além da aplicação rápida. Então, adrenalina, o mais rápido possível, observar, esperar a reação, tem direito a repetir dose e tentar reverter o mais rápido possível. E outro ponto importante, que são os próprios pacientes. Ele fica bom, ele já quer ir embora. Então, ele não quer ficar às 8 horas na emergência, toda hora. E já passou aí, não, peraí, tem que esperar mais um pouquinho. Sim, isso é bem real Reforçar, mesmo. né? E é bem difícil mesmo, porque como ele tá 100% bem, né? Para ele entender que ele não tá bem seguro ainda, é bem complicado mesmo. Quando o paciente chega com angioedema, edema de lábio, né, já corizando, já com referindo leve desconforto, então já vem na cara, beleza. Você já sabe como agir, você vai agir rápido. Mas quando ele está naqueles 10% que não tem nada cutâneo, né, como esse caso bem ilustrou, né, foi muito, muito bom o caso lá, não tem nada cutâneo, né, tá uns 10%, e ainda me usa beta-bloqueador, né? Então, você lembrar do glucagon, né? É mais uma cerejinha no bolo. Então, não esquecer que 10% pode vir sem lesão cutânea e lembrar desse tal desse glucagon que fica anotadinho lá no meu guia, porque ainda não precisei usar, mas tem que estar sempre lembrando dele lá. Sim. Temos mais uma pergunta, Ju. No caso do corticóide venoso, qual seria
Qual seria o mais recomendado, na verdade? Então, para o corticoide venoso, no guideline ele tem até um espaçozinho que ele fala. Normalmente, os mais indicados são a metilpred para fazer no intra, né, hospitalar, e para casa a prednisona mesmo. Mas, claro, a gente vê muito fazendo hidrocortisona, vai fazer o que tem, né? Assim, se fosse por preferência. Mas a hidrocortisona também resolve. Se for o que tiver, vai, já serve. Perfeito. Por questões práticas, eu costumo usar o Decadron. Já vi muito também usando. Então, já vi bastante, assim, não vi usando, né? O paciente já me referiu, os poucos que sabem o que foi administrado, né? Porque às vezes na consulta, quando eu pergunto, eles também não sabem, né, o que foi administrado. Mas já vi usando bastante. É como eu falei, se for o que você tiver à disposição, você vai usar. Essa tabelinha, quando ele mostra, tanto que ele nem foca muito nisso, ele fala, ó, o tratamento do corticoide vai ajudar em eventos tardios, então é bom usar, principalmente naqueles pacientes que tiverem uma comorbidade respiratória como asma, mas ele não foca em, se você usar Dexa, você vai ter uma resposta pior do que se você usar metilpred. Não, como preferência, mas se você usar o Decadron, tá tranquilo também. Você vai conseguir praticamente os mesmos resultados. Não vai atrapalhar em nada do tratamento, entendeu? Aí lá vai o chato. Desde que você tenha feito adrenalina antes, o que vier depois fica por sua escolha. É tipo isso. É mais ou menos isso aí mesmo. O que importa é a adrenalina, o resto vai a gosto do freguês, né? Vamos lá, pessoal, vamos perguntar aí, tirar as dúvidas. Acho assim, só falando de mais um ponto importante, lembrar da reação bifásica, né, e a importância da observação, por mais que ele esteja querendo ir embora, porque na maioria dos casos responde rapidamente, né, lembrar que quase 60% dos casos você não vai ter o fator causador evidente, então a importância de orientar, procurar o ambulatório, falar da importância, da grande chance de recorrência, né, quase 50%, né, chance de recorrência, e aquela história, né, cada vez que se ativa seu mastócito, ele vai ficar mais sensível, né, então, apesar de que cada reação é uma reação, acho isso interessante, é completamente imprevisível isso, você não pode dizer, você tem um perfil que vai ser pior, vai ser melhor, não tem, né, isso é completamente imprevisível, mas há uma chance elevada de ter uma recorrência, e toda vez que você tem recorrência, você tem a chance de ser um evento grave, né, principalmente, como você falou, se a principal causa medicamento, beleza, esse é o mais, assim, mais fácil de controlar, mas se a segunda maior causa é veneno, picada de inseto, alimento, aí você está no interior, né, num município aí longe da civilização, e é picado por um inseto, né, às vezes tem 5, 10 minutos para óbito, então isso aí é uma coisa que tem que ser investigada assim, né, por um profissional, tem que ser estabelecido realmente o que é que pode estar ali causando, e o uso da epinefrina, no caso a EpiPen, que é a mais conhecida, né, inclusive, como ela falou, já vende até o pacote com duas, né, dependendo da marca, ainda vem com a terceira, que é para você ficar testando, né, para você aprender a usar, é para você manipular mesmo, você encostar e saber onde aperta, como aperta, na terceira só de treinamento, e sempre vem duas, porque quem tem alergia e tem um quadro grave vai precisar de uma segunda dose, e você já tem as duas lá até chegar em algum local. Uma dúvida que o pessoal tem muito, não perguntaram, mas normalmente perguntam não tem a caneta, se vale a pena ter a ampola. E assim, não vale, porque por mais que é melhor ter a medicação em ampola do que não ter nada. Mas, inclusive, é relatado que às vezes o paciente é profissional de saúde, teoricamente é super acostumado a mexer, e
quase nunca dá certo, assim, estatisticamente não dá, porque na hora do nervosismo e do desespero, ninguém é profissional de saúde, né? É só uma pessoa desesperada. Então, daqui que quebra a ampolinha, puxe com a seringa, lembrar de aplicar, não funciona. Então, assim, é realmente um investimento, a caneta de adrenalina autoinjetável. Não é um luxo, é uma necessidade, porque ter a ampola não funciona. Fora o armazenamento, né, da adrenalina, que a gente sabe que é diferente, então não vale a pena. Não é um esquema que é mais barato, mas não vale a pena. A caneta é salgada, todo mundo fala disso. Mas Sim. E quanto vale sua vida? Exatamente. Quanto vale sua E vida? normalmente eles reclamam porque, além de ser cara, tem validade, e a validade é curta. Tem umas que às vezes só valem 1 ano. Então, assim, ele vai ter que pagar aquele valor anual, porque como a gente espera que ele não precise usar, ele tem que ficar todo ano comprando uma para não ficar fora da validade, né? Aí, quando eles falam, eu falo, é igual um seguro de vida, um seguro de saúde, um seguro do carro. Você paga para não usar, entendeu? Exatamente. Mas se precisar, ele vai estar ali para lhe salvar. Exatamente. Eu não vi a descrição, mas, por exemplo, essa menininha que eu coloquei no último slide, né, que foi da pasta de dente, talvez ela não tinha caneta, e talvez se ela tivesse, né, o desfecho seria diferente. E tem histórias, assim, muito tristes, de pacientes que às vezes tinham a caneta, mas achavam que não precisavam andar com ela o tempo todo e teve reação grave, evoluiu a óbito. Então, assim, é muito importante. Às vezes a gente acha, ai, que bobagem, mas só quem já passou que sabe como é. E aí, Laís, o povo está meio devagar a perguntar. Estão tímidos. Teve só uma nova pergunta, se assim, na indução da intubação, a droga de escolha seria a ketamina. Acho que pelo efeito broncodilatador que ela promove, né? Talvez. Sim, ela é bastante utilizada, mas também não existe uma orientação formal pelo guideline de qual é a que você deve escolher. Mas, assim, por prática, né, o pessoal usa bastante mesmo. Perfeito, Ju. Eu acho que o pessoal já tirou as dúvidas. Acho que dá para a gente liberar a Ju já. Ah, eu tô tranquila, tô adorando, tá ótimo. E aí, Laís, faz as honras, então. Agradeço a nossa convidada aí. Juliane, muito obrigada, viu? Foi extremamente útil sua aula. Ela fica gravada, então muitas vezes uma parte não consegue assistir, porque está saindo de plantão, tem tudo aquilo. Mas lá no YouTube, se você colocar daqui a alguns dias, você vai ver que teve várias visualizações. Então, Ótimo. O pessoal assiste depois, realmente. Então, foi super importante. Para a gente da emergência, foi excelente. Esse reforço da adrenalina, sempre prestar atenção mesmo. Então, Ótimo. Obrigada mais uma vez. Próxima vez estará convidada novamente, né, Silas? Não tenha dúvida que teremos outras. Sim, vai ser um prazer, adorei, é muito legal discutir. E, assim, até porque como hoje em dia eu não trabalho, né, em urgência, então eu recebo muitas vezes dúvidas dos colegas e eu falo, caramba, realmente, para quem está na porta, eu entendo perfeitamente as dúvidas que surgem. Então, alguns a gente discute, às vezes, pelo WhatsApp, quando tem o número e tudo mais. Então, assim, às vezes, questão de dose, às vezes, um clínico que está dando, por algum motivo, um plantão e atender uma criança, e aí não sabe dose, né? E a gente discute super à disposição do que eu puder ajudar, assim como eu também peço socorro para as outras especialidades, né? Lógico. Joia, obrigada, Ju. Boa noite. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Beijo, boa noite. Boa noite, boa noite.